Olá, alunos de segundo ano, tudo certo? Faz um tempinho já que eu não posto mais vídeos aqui, né? Enfim, porque aconteceu várias coisas, a PNPs, entre outras exigências, né? E acabei que não consegui mais filmar. Então agora eu vou filmar para a gente terminar o conteúdo de segundo ano e, enfim, né, termos né, essa finalização. Então a gente vai trabalhar hoje o capítulo 13, né, Brasil, surge um país, e vamos trabalhar basicamente as revoltas para a independência, independência, né, ainda antes da independência, o período joanino, então são os pontos que a gente vai trabalhar lá no capítulo 13, certo? Bom, então o processo de independência do Brasil, né, ele não vai ocorrer do dia para a noite, a gente vai ter uma série de revoltas, né, ou que a gente vai chamar de conspirações ou conjurações, certo? Mas que serão movimentos que agora sim vão pensar em uma ruptura com a metrópole, coisa que até então a gente não teve. Então, nas outras revoltas que a gente já trabalhou com vocês, eram revoltas pontuais, né? Revoltas contra algum tipo de medida específica da metrópole, e que então aquele grupo, né, se revoltava contra a medida, mas não tinha uma proposta de ruptura e de construção de um país independente, né? Então isso vai mudar no final então do século XVIII, e o primeiro movimento, que é o mais conhecido, que é que de alguma forma foi reelaborado pela história, né? E que vai ficar então, né, marcado, né, inclusive com toda uma ideia de heroísmo, uma ideia de simbologia nacional, etc., né, é a chamada Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Bom, então, basicamente, o termo inconfidência, ele é um termo pejorativo, tá? É um termo, assim, que vai, digamos assim, tornar negativa essa tentativa de ruptura com a metrópole, que a gente vai observar, então, né, com a conjuração mineira, certo? Então, são movimentos que vão ter uma ruptura, mas, primeiro, precisamos salientar que não eram movimentos que pensavam numa independência de Brasil como a gente entende o Brasil hoje em dia, certo? Não havia uma ideia de um território nacional com as dimensões que a gente tem hoje. Todos esses grupos, esses movimentos que vão propor, que vão lutar por uma independência, eles estão pensando numa independência da sua província, do seu espaço, certo? Então, no caso da Conjuração Mineira, a gente vai ter a ideia, né, era a independência da região das Minas, né, e toda a região da Estrada do Ouro, né, até o Rio de Janeiro. Essa era, digamos assim, a ideia, né, de independência, não do resto do espaço, né, da colônia Brasil, certo? Então esse é um ponto importante. A gente ainda não tem uma ideia de todo, a gente não tem uma ideia de Brasil enquanto um território com as dimensões que a gente tem hoje, certo? Não tinha uma ideia de nação, certo? Isso não havia ainda. Bom, então a Conjuração Mineira, ela é de 1789, certo? É uma das mais conhecidas. Aqui vai ter toda uma discussão, né, inicialmente, em relação a se é confidência, se é conjuração. Por que esse termo, conjuração? Porque ela foi uma conspiração, ela não chegou a acontecer, ela foi descoberta, delatada antes dela acontecer, certo? Então ela não ocorreu de fato. E ela, enfim, né, ela é de 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa, né? E a gente tem ali na página 184 e 185 uma série de quadros, de imagens, né? Falando sobre a Conjuração Mineira. Por que ela é tão importante? Porque ela foi mistificada, digamos assim, mais tarde pelos historiadores no período da República, né? Do Brasil República, que como uma nova forma, digamos assim, de governo, que a gente vai ver isso ano que vem, né? Ano que vem não, esse ano, mas vocês no terceiro ano, né? Então, basicamente, a República, quando foi proclamada, precisava encontrar heróis, precisava encontrar movimentos que condizessem, né, com essa nova realidade. E aí encontraram, então, a Conjuração Mineira como um ótimo tópico para servir, então, aos seus propósitos. Por que? Veremos.
Bom, então, basicamente, principais causas da Conjuração Mineira. Bom, Minas já no final do século XVIII vivia uma grande crise econômica, né? A gente sabe que era o final do ciclo do ouro. Nós tínhamos aí a ameaça da chamada derrama, que era então aquele imposto, né, no qual tu tinha colocado o valor da arroba, né, de ouro que se queria, e caso esse valor não fosse alcançado, havia a possibilidade de que os bens das pessoas então fossem né, arrematados pelo governo. Então essa é a derrama. Então havia essa situação, né? A colônia estava sofrendo muito nesse sentido, a região de Minas Gerais, principalmente, que era um espaço, né, como eu já falei para vocês, mais urbanizado dentro da colônia, que era um espaço digamos assim, além de mais urbanizado, as pessoas, muitos, né, dos ricos da região haviam estudado fora, então eles tinham conhecimento, né, basicamente de uma série de situações. Então, a alta dos preços, intervenção no comércio, impostos, a ameaça à derrama, toda essa conjuntura fez com que esses grupos intelectualizados em grande medida, se revoltassem com essa situação, certo? Então, basicamente, né, esse grupo começou a se organizar, né, em Vila Rica, né, que atualmente é Ouro Preto, e basicamente quem são essas pessoas? A grande maioria era então de estratos mais abonados assim, né, da sociedade, né, com algumas exceções, como por exemplo Tiradentes, que será o grande mártir, né, do evento, que era um tropeiro, que era o cara que fazia bicos, enfim, entre esses bicos ele tirava dentes, né? A gente não tinha dentistas nessa época, então ele também fazia esse trabalho. E basicamente nós temos também os poetas árcades, né? Vocês devem ter estudado arcadismo, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, né? Também temos padres, temos fazendeiros que estavam extremamente endividados. Então esse grupo estava, digamos assim, pactuando a perspectiva de se revoltar. A ideia era sequestrar o governador da província que estaria passando, né, num determinado momento, e a ideia era sequestrar ele, então, tá? Então, basicamente, o movimento inicia nessa perspectiva, né, de montar essa insurreição. Eles tinham algumas propostas interessantes, então eles tinham conhecimento das ideias iluministas, então a ideia de liberdade, de igualdade, claro que nem tanto assim, porque a abolição da escravização era algo assim que não estava tanto na pauta desses grupos, afinal de contas muitos eram fazendeiros, né? Mas tinha uma ideia então de criar então uma república aos moldes estadunidenses, com uma constituição, uma ideia de liberdade de comércio, né, e um melhor soldo para os soldados, né? Então, basicamente, essa era a perspectiva, certo? Bom, e o que acontece é que dos conspiradores, um dos fazendeiros, no sentido de tentar que suas dívidas fossem perdoadas, ele faz essa delação e aí essa galera toda acaba sendo presa, né? Então não chega a acontecer, né? Numa dessas reuniões, né? Dá uma batida, enfim, lá, e todo mundo acaba sendo preso. Muitos vão ser deportados, né? Muitos vão ser então presos, vão morrer na prisão, né? Ou de morte morrida, ou de uma morte meio, né? Meio matada, acredita-se, enfim. Mas o único que vai ser de fato condenado, né, será então Tiradentes, porque Tiradentes é um daqueles que vai admitir, inclusive, a maioria vai dizer que estava passando por ali, que não tinha nada a ver com aquilo e tal, mas Tiradentes sim vai assumir a conspiração, aquilo é considerado uma traição à coroa, né? E a pena era a pena de morte, que era o que havia então nesse momento, certo? Então ele vai ser enforcado e depois o seu corpo vai ser esquartejado e vai ser espalhado em vários pontos para dar aquela ideia de, digamos assim, exemplar, certo? Então a gente tem essa situação, uma série de imagens, né? Não tem nenhuma imagem do Tiradentes mesmo da época, enfim, mas uma série de imagens mais tarde, como eu disse para vocês, esse evento será resgatado. Hoje nós temos inclusive, né, um feriado em homenagem a Tiradentes, vai ser resgatado na época da República. Por quê? Porque a República precisa de um herói, precisa de um mártir. Então Tiradentes ficou como alguém que teria lutado contra, né, a monarquia, teria lutado contra essa situação anterior, contra essa opressão
opressão, enfim, teria sido morto por isso, né? Então há todo um endeusamento, inclusive as imagens, os quadros colocam ele ali cabeludo, com, né, roupas longas, aquela coisa toda, fazendo, digamos assim, quase uma analogia, né, uma aproximação com a figura de Cristo, enfim, né? E isso, claro, foi uma invenção, uma constituição da República. Por quê? Porque era uma, digamos assim, imagina, né? Então era uma conjuração no Sudeste, na região Sudeste, de gente branca, de gente rica, né? Em sua grande maioria. Então, e o Tiradentes, ele foi soldado também por um tempo, foi tropeiro, etc. Então, casar era perfeito para a República, que foi proclamada e foi guiada, né, a sua proclamação por militares, era tudo o que eles queriam, certo? Ao contrário de outras conjurações que a gente vai ver, essa se encaixava exatamente no que aquela elite que estava, então, constituindo a República se interessava. Certo? Então tá, no próximo vídeo a gente continua. Bons estudos aí. Saudades de vocês. Beijos, se cuidem.